A gente sempre ouve a mesma história sobre Cuba, não é? Que a ilha é pobre por causa do embargo americano. Mas e se a história real for um pouco diferente? Hoje, vamos mergulhar nos números, nos fatos e descobrir o que realmente moldou a economia cubana. E olha, a verdade pode ser bem surpreendente. Pois é, a grande provocação que vamos analisar aqui é justamente essa. A ideia de que o embargo americano, no fim das contas, serviu mais como uma narrativa, uma desculpa. As fontes que a gente consultou sugerem que as raízes da crise econômica de Cuba estão, bem, dentro da própria ilha. Para a gente entender essa história direitinho, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai olhar para a narrativa oficial do embargo. Depois, vamos ver com quem Cuba realmente faz negócios. E tem uma surpresa aí. Vamos falar até do comércio com os próprios Estados Unidos. Em seguida, a gente analisa as políticas internas. E no final, junta tudo para entender qual é o verdadeiro papel do embargo nessa história toda. Vamos começar pelo básico, né? Pela história que todo mundo conhece. A versão oficial é que, logo depois da Revolução, os Estados Unidos impuseram um bloqueio econômico terrível que isolou Cuba do mundo e simplesmente sufocou a economia da ilha. E uma peça-chave dessa narrativa é a famosa Lei Helms-Burton, lá dos anos 90. Ela foi criada para apertar ainda mais o cerco, punindo até empresas de outros países que tentassem negociar com Cuba. Essa lei ajudou a pintar esse quadro de uma Cuba completamente isolada. O problema é que os dados comerciais mostram que esse isolamento nunca foi tão total assim. Agora, a história começa a ficar interessante de verdade. Vamos olhar para o comércio de Cuba com todo o resto do mundo. E é exatamente aqui que a ideia de um isolamento total começa a ruir. A verdade é que Cuba sempre teve parceiros comerciais, e a decisão de se afastar dos Estados Unidos partiu da própria ilha, antes mesmo do embargo. Olhem bem para as datas nesta linha do tempo, isso aqui é crucial. Em meados de 1960, antes do embargo total, Fidel Castro já estava a todo vapor, assinando acordos gigantescos com a União Soviética e a China. A intenção dele era claramente cortar os laços com os Estados Unidos. Então, o embargo veio depois, como uma reação ao movimento que Cuba já tinha começado. E esse gráfico, com dados da própria CIA da época, mostra isso de um jeito impressionante. Em 1961, só 4% do comércio cubano era com os Estados Unidos. A imensa maioria, 74%, já era com o Bloco Oriental. Isso quer dizer que quando o embargo total finalmente chegou em 62, seu impacto direto na economia já era muito, mas muito menor do que a gente costuma imaginar. E não pensem que o comércio era só com o bloco comunista, não. Desafiando a ideia de isolamento, países capitalistas como o Canadá e o México nunca cortaram relações. Empresas gigantes como a canadense Sherritt e a mexicana Cemex estão na ilha há décadas. E hoje dados do Observatório da Complexidade Econômica mostram que Cuba vende e compra ativamente da Espanha, da Holanda, da China. Ou seja, o tal isolamento total nunca existiu de fato. Bom, agora se preparem para a parte talvez mais inesperada dessa análise. O comércio que existe entre Cuba e os próprios Estados Unidos. Esse gráfico mostra a velocidade com que tudo mudou. Em 1959, quase 70% de tudo que Cuba negociava era com os Estados Unidos. 2 aninhos depois, em 61, esse número despenca para apenas 4%. Fica muito claro que a ruptura comercial foi uma decisão que partiu do governo cubano antes mesmo do embargo americano ser total. E olha esse dado atual. Apesar de todo o discurso de embargo, só em 2022, Cuba comprou 296 milhões de dólares em produtos dos Estados Unidos. É que desde o ano 2000, as sanções para alimentos e produtos agrícolas foram flexibilizadas e os Estados Unidos se tornaram um dos grandes fornecedores para a ilha. E aqui, o paradoxo é gritante. Dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos mostram uma coisa chocante. Em um único mês de 2024, o governo cubano gastou mais de 8,5 milhões de dólares importando carros usados dos Estados Unidos. Sabe quanto gastou com comida? Menos que isso. Num país que vive uma crise alimentar seríssima, as prioridades de importação parecem atender a uma elite ligada ao turismo e não à fome do povo. E tudo isso nos leva a um ponto fundamental, o bloqueio interno. As fontes indicam que o maior obstáculo para a economia cubana não vem de fora, vem de dentro, das restrições que o próprio governo impõe aos seus cidadãos. Essa fala de um cidadão cubano, o Horcano, para o jornal oficial do governo, resume tudo. Na teoria, o governo liberou a compra de carros. Na prática, com salários miseráveis e sem liberdade econômica, essa liberdade só existe para uma pequena elite. Para a maioria das pessoas não muda absolutamente nada.
Então, vamos mergulhar um pouco mais fundo nesses erros de política econômica. A gente vai ver como, segundo os especialistas, foram as decisões internas que travaram o desenvolvimento de Cuba por mais de 60 anos, mesmo com toda a ajuda que o país recebeu. A ajuda que vinha da União Soviética era algo monumental. Cuba recebia por ano, todo ano, algo entre 4 e 5 bilhões de dólares. Para a gente ter uma ideia, o Plano Marshall, que reconstruiu mais de 6 países da Europa depois da Segunda Guerra, foi de 13 bilhões no total. A pergunta que não quer calar é: como um país que, a cada 3 anos, recebia o equivalente a um Plano Marshall inteiro, sozinho, não conseguiu se desenvolver? E a resposta, segundo o economista cubano Pedro Monreal, está dentro de casa. Não é um bloqueio de fora, é uma crise estrutural. É a falta de investimento, a tecnologia que parou no tempo e a total ineficiência das empresas estatais que simplesmente paralisaram a indústria do país. E a prova disso é gritante. Depois de mais de 6 décadas de revolução, Cuba exporta hoje exatamente as mesmas coisas que exportava antes de 1959. Não teve diversificação, não teve modernização. A economia continua presa aos mesmos produtos primários, como se o tempo não tivesse passado. Então tá, depois de olhar todos esses dados, qual é, afinal de contas, o verdadeiro papel do embargo americano nessa história toda? Vamos amarrar as pontas? Nem mesmo parceiros ideológicos como a China conseguiram furar esse bloqueio interno. Como aponta Baria Werlau, do projeto Arquivo Cuba, a relação comercial foi um fracasso. A própria China cancelou contratos, frustrada com a rigidez e a ineficiência do modelo cubano, que simplesmente não entregava o que prometia. E aqui, talvez, venha o ponto mais revelador de todos. A própria China comunista virou para Cuba e disse: olha, esse modelo de vocês de economia centralizada é o que causa a pobreza. Há anos, o governo chinês insiste para que a Havana faça reformas de mercado, as mesmas reformas que tiraram a própria China da miséria. E a gente encerra com essa pergunta que foi inspirada numa fala do próprio Fidel. Se rios de dinheiro da União Soviética, se o comércio livre com o bloco comunista, com a Europa, com a Ásia, nada disso foi suficiente para desenvolver o país, por que raios o comércio com os Estados Unidos faria alguma diferença? A questão, ao que tudo indica, não é sobre o bloqueio que vem de fora, mas sobre o modelo interno que impede qualquer progresso. E isso muda toda a perspectiva da história.